A seguir, IIGD Irajá. O Senhor Deus, a partir do momento que uma pessoa aceita Jesus, irmãos, o Espírito Santo vem fazer morada na vida dessa pessoa, na vida dela. Mesmo ela ainda não sendo batizada no Espírito Santo, o Espírito Santo, ele já se faz presente na vida dessa pessoa. Ele já está sobre ela, ele já está nela. Por quê? Porque ele cumpre a palavra que diz, irmãos. Bênçãos são recebidas por fé. Por fé. O Espírito Santo diz de forma bem simples e clara que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé é impossível agradar. Vamos lá. Então Deus explica o que é fé, ensina como se recebe a fé e como é que essa fé, ela trabalha com um poder na palavra, ou seja, a fé, o Espírito Santo também diz que a fé sem obras é morta. Às vezes a pessoa faz orações, irmãos, em busca de uma bênção. E se a bênção demora, alguns logo desistem. E outros ficam pensando que Deus não ouviu ou não quer atender. Nem uma coisa nem outra. Deus não esquece de ninguém, não esquece de nada. Deus não sofre de esquecimento de modo nenhum. Então vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 49. Para quem achou, que pensou que Deus não tinha ouvido, ou que estava demorando, ou que não queria atender. Então nós estamos falando, sabe qual é o nosso assunto hoje, irmãos? Deus tem pressa em te abençoar. Deus tem pressa em abençoar os seus filhos. Então lê comigo. Livro de Isaías, capítulo 49, versículo 14 a princípio. Vamos lá. O que diz o versículo 14? Mas Sião diz, já me desamparou o Senhor. O Senhor se esqueceu de mim. Dá uma paradinha. Sião é a igreja, né? O monte que não se abala. Monte Sião, que Deus usa como figura de segurança, né? De algo que não se move, ou seja, que não sofre abalos. Igreja você, igreja sou eu, igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Todo cristão sobre a face da terra que aceitou Jesus e leva Deus a sério, faz parte de Sião. Então você pensa assim, tá? Que significa um monte que não se abala. Então Deus está dizendo, mas Sião diz, o Senhor me desamparou, Deus me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Não, irmãos, às vezes o cristão não age, tá? Segundo a direção, as orientações que Deus dá na palavra dele. Mas a pessoa pede uma bênção, está buscando uma bênção, e essa bênção é direito pela palavra, Jesus pagou o preço. E de repente essa pessoa, irmãos, quando ela orou, ela estava muito ansiosa. A ansiedade impede o poder de Deus de agir, porque Deus condena a ansiedade. Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ansiedade não tem nada a ver com fé. Se nós vamos orar a Deus, nós vamos falar com Deus. Temos de ir por fé, nós não vemos Deus. Então cabe aqui, tá? Uma preparação, algo que veio antes da oração. Eu me preparei para orar. Eu me preparei para chegar diante de Deus e não duvidar que Ele estaria me ouvindo. Como é que eu fui a Deus? Eu por acaso levei a Ele, no meu coração, uma promessa dele em que Ele me garante aquela bênção? Pois é, irmãos, muitas vezes falta isso. Às vezes falta no cristão a parte da preparação. Muita gente só ora quando está em desespero. Não, tem gente que só ora quando está em momentos difíceis, momentos de aperto, momentos de desespero, mas não leva uma vida de oração diária, uma vida de oração constante. Isso é uma coisa que Deus exige do seu povo. Você pode observar, quando Jesus falou da parábola do juiz injusto, antes o evangelho, Lucas, ele escreveu lá o dever de orar. Jesus falou sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A intimidade com Deus, a comunhão com Deus, irmãos. Falta essa intimidade. Tem gente que acha uma dificuldade, acha que é uma coisa do outro mundo. Não, embora tudo seja sobrenatural, Deus preparou tudo na palavra dele.
Se eu vou a Deus, eu tenho de ir preparada, ou seja, numa certeza de fé de que Ele vai me ouvir. Se eu tenho uma promessa dEle, então eu não posso duvidar, nem tampouco ficar ansiosa ou no desespero, se eu sei que aquilo me pertence. Preparação. Às vezes o cristão não se prepara e ora no momento de ansiedade, ora no desespero, e a oração não é uma oração de fé. Mas tem aqueles também, irmãos, tem muita gente que faz um pedido a Deus e deixa de lado. Pastor, eu já pedi. De vez em quando eu falo sobre aquele anúncio que eu acho que eu sempre digo, que apesar da simplicidade ser um dos mais simples que a televisão já apresentou, é um dos mais sábios em termos de insistência, uma coisa bonita. Aquele menininho que o pai promete dar uma bicicleta para ele. Antigamente a marca famosa era Caloi Monarch. Não sei se ainda existe a Monarch. Caloi eu ouvi dizer que existe. Aí o pai prometeu o menino que ia dar uma bicicleta para ele. Caramba, prometeu para o Natal. Ainda não tinha chegado o Natal, onde o pai entrava, estava um bilhetinho do menino lá. Não esqueça da minha Caloi. O anúncio é esse. Era até um boneco, coisa simples, mas muito inteligente. Eu, particularmente, achei super inteligente. Tem mais de 30 anos isso. O pai acordava, assim, acordou, aí foi direto para o banheiro, foi para o espelho do armário, abriu o armário, está lá o bilhetinho do menininho. Não esqueça da minha Caloi. O pai abre o armário, não esqueça da minha Caloi. O pai vai para o quarto, vai lá e abre o guarda-roupa para pegar a roupa dele, está lá o bilhetinho na porta, por dentro da porta. Não esqueça da minha Caloi. O pai vai para a garagem, entra no carro, está lá no console do carro. Não esqueça da minha Caloi. Deus não é esquecido. Ele está dizendo aqui, ó, Sião diz, o Senhor me desamparou, Deus esqueceu de mim. Não, Deus não é esquecido. Você vai ver daqui a pouco. Fica só com o versículo, não se atrapalhe não, vai no 14, vamos seguir aqui o que Deus está falando conosco. O problema é que muitas vezes, irmãos, o cristão não alimenta a fé, ele alimenta a ansiedade. Ele alimenta a ansiedade e desespero. Muitas vezes o cristão ou literalmente larga, deixa de lado e nem lembra de buscar a Deus. Aí Deus disse, é você que esqueceu de mim. A comunhão com Deus tem que ser diária, irmãos. Nós temos que sentir a necessidade do Espírito de Deus, de falar com Deus, de estar junto de Deus. Isso como a água que a gente bebe, irmãos. É como a água que bebemos, como alimento. Ninguém vive sem comer um dia, porque se um dia você faz um jejum, no dia seguinte você já está fraco, se não tiver uma fé para isso, para jejuar mesmo. E eu aconselho quem nunca fez, não tente já iniciar a fazer um jejum de 6 horas, de 12 horas, de 24 horas, para com isso. Tem que ir aos pouquinhos e depende também da preparação e da estrutura e da necessidade. E não é por aí. Não é o jejum que vai te dar bênção. Precisa entender que o jejum é para comunhão com Deus, intimidade com Deus, sensibilidade. Claro que pode ter propósitos, lógico. Mas vamos aqui ao entendimento. Deus tem pressa em abençoar o seu povo. Mas tem um outro porém, irmãos, que é tremendamente, infinitamente, tá? Tenebroso para impedir as bênçãos de Deus. Por quê? Porque a partir do momento que uma pessoa aceita Jesus, se torna filho ou filha de Deus. Que tipo de filho Deus quer? Bom, quando Deus intencionou criar o Adão, de imediato, só no planejamento, Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ele já parte do princípio, quero alguém semelhante a mim. Como é que Deus é? Covarde, medroso, assustado, misericórdia. A Bíblia diz que Deus é todo luz e não há nele treva nenhuma. Sujeira, misericórdia, irmãos. Falei no culto das 7, irmãos. Tem cristão, irmãos, abre um Facebook. No início era aquela coisa, tudo é novidade, né, irmãos? A verdade é essa. Tudo que é novidade,
que aparece aí no campo, no mercado, na vida, quase todo mundo abraça aquilo e vai, e aquela coisa, e quase que com sofreguidão, né? Fica lá naquilo, depois vai passando, vai, daqui a pouco surge coisa nova, e já não é tanto novidade, aí fica lá uma semana sem mexer. Procura lá, alguém postou alguma coisa, jogou lá, tá lá uma podridão, uma sujeira, o cristão não vê. Irmão, cristão que tem temor a Deus, ele vigia a sua vida. Ele sai da sujeira e ele zela dia e noite para não voltar para a sujeira, para não cair na sujeira. Mas tem gente que não se importa com isso e já começa com a sujeira no próprio coração, com raiva, com ódio, com ira, com maus sentimentos, pensamentos. Caramba, depois assim, Deus esqueceu de mim. Não, Deus não esqueceu. Deus está dizendo, você é meu filho, eu te fiz a minha imagem e a minha semelhança. Deus tem pressa, irmãos. Deus tem pressa em abençoar o seu povo. Deus não esquece de ninguém. E o exemplo que ele usa agora é dos mais sensíveis, dos mais profundos, que é o amor de uma mãe, que é mãe de verdade, por um bebê que está mamando. Dá uma olhadinha no 15, vamos lá. Versículo 15, quem lê comigo? Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, eu tenho aqui uma mamãe grávida aqui na frente. Glória a Deus, está sonhando com o dia do nascimento. Eu tenho ali uma mamãe de um bebezinho que acabou de ser consagrado domingo passado. Dá para esquecer meia horinha desse bebê? Nem meia hora. Não, não dá. Quantos pais estão aqui? Dá para esquecer? Quem é capaz de fazer assim, ó? Um não assim, ó. Não, bem grande assim. Não. Faz assim, ó. Levanta bem alto, para todo mundo ver quem vai assistir esse. Isso, está assistindo. Tá vendo? Não dá. Não tem como esquecer. Não existe isso. Porque o amor faz isso. O amor é um combustível que trabalha, ele trabalha. O amor é como um combustível, ele trabalha. Você quer ver bem, você quer ver alegre, você quer ver saudável, você quer ver sorrindo, você quer ver bem. Deus não esquece de ninguém. Ele está dizendo, eu não me esqueci de você. Deus não esquece não, irmãos. Às vezes falta o cristão despertar para uma busca intensa ou intensiva. Isso mesmo. Sabe o que é intensivão? Quem já fez aqui um intensivão? Então você já sabe. Muita matéria em pouco tempo. Muita matéria em pouco tempo. Vai que vai, vamos lá, vai que vai. E aí mete a cara, meu irmão, e tem que esmiuçar, porque é um detalhe que vai fazer a diferença. Não vai cair tudo na prova, não. É um detalhe, é uma coisinha. E aí, desperta, igreja. Vê o que Deus está falando. E aí, é isso, irmãos. Deus tem pressa que o seu povo assuma sua semelhança. Que largue toda a sujeira, irmão. Mas é toda. Nem um fiasquinho para com isso. Ah, não, peraí, também não é assim. Para, meu irmão. Semelhança é semelhança. Semelhança é semelhança. Quando uma pessoa se batiza nas águas, sabe como é que ela deve? Ela tem que sair das águas, para isso tem que participar do estudo, da palestra. Eu não admito que ninguém se batize comigo sem participar da palestra, porque tem que saber o que está acontecendo. O que acontece, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Por quê? Porque a coisa é séria, meu irmão. Você sai do mundão, você sai do mundo, você sai das trevas, você sai da escuridão, você sai da cegueira espiritual, enquanto Jesus, salvação eterna, a luz, a intensa luz de Cristo, o poder e o direito de ser filho. Se é filho, tem direitos. Se é filho, tem herança. Então vamos lá, vamos entrar, meu irmão. Vamos aprender, vamos desfrutar disso. Poxa, peraí, aqui eu tenho, quais são os meus direitos? Vamos ver no testamento. Mas o que Deus quer de mim? Então vou começar a buscar e vou ouvindo. Não é assim, tudo de uma vez só. Não é isso. O Senhor Deus é muito paciente, irmãos. Ele é longânimo. A Bíblia diz que Deus é longânimo. Ele vê o erro, ele vai preparar o momento e fala. Aí ele fala.
Só que se ele falou, ele espera que o filho ou a filha já assuma de imediato. Não, peraí, a palavra de Deus falou. A palavra de Deus falou. Quando Deus fala, e todos aqui que fazem estudo conhecem o caso de Saul. Samuel era o profeta da época e Samuel falou para o Saul que em 7 dias voltaria até ele. Só que o Samuel teve um contratempo e não pôde chegar em 7 dias. Teve um outro compromisso, ele era um homem de Deus, e ele não pôde. O Saul tomou a frente dele e fez o que não caberia a ele fazer. O que aconteceu? Deus chamou Samuel e disse, vá até o Saul e diga a ele que o reino dele acabou. Por quê? Porque ele passou por cima. Ele passou por cima. Então, às vezes o cristão erra, irmãos, porque ele fica aquém, às vezes ele erra porque passa por cima. Vida com Deus é uma vida diária. É como a mãe de um bebê. É o tempo todo ali. Deus cuida do seu povo como um pai amoroso quer cuidar do seu bebê. Por que ele diz que devemos orar todos os dias? Que ele diz que devemos orar o tempo todo? Por que ele diz que devemos buscar o pão nosso de cada dia? Pão é alimento, é a palavra. Por que isso? Porque ele quer cuidar cada dia, em cada momento. Deus não quer que você sofra dano. Deus não quer que você caia numa cilada do diabo. Deus não quer que você passe pela vida à míngua, chorando por falta de bênçãos. Tudo isso ele preparou. Então ele diz, aí Sião diz, Deus esqueceu de mim. Está chamando Deus de esquecido? Está aqui Isaías falando. Sião diz, Deus esqueceu de mim. O Senhor me desamparou. Aí Deus vem e usa essa comparação. E ele diz, pode uma mulher esquecer-se de um filho que cria, do filhinho que mama? Não, mas ainda que ela se esquecesse, eu todavia, lê de novo o 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Agora olha o 16. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente. Olha só, irmãos. Deus, ele faz uma demarcação de território de cada um dos seus filhos. Porque está lá, está o cristão e está o pecador, o zombador. Deus abençoa o seu filho e o zombador está lá, ele está de olho nele para que ele se converta. Vamos lá. Mas esse cristão tem um território de tudo que é dele, a família, os bens. Então Deus diz, bom, eu demarco o território do que é meu, de quem é meu, e ali eu ponho os meus olhos. Que isso? Está aqui no 16, está aqui, ó. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Pastor, então é isso? Irmãos, isso é um sentido figurado na ilustração de Jerusalém. Jerusalém é a igreja, Jerusalém é a igreja somos nós. Então é a tua vida, a minha vida. Então, você imagina assim, Deus, ele coloca muros nos olhos dele, que para mim seriam imaginários, mas eles são reais. Então Deus diz assim, eu sei o que pertence ao meu filho, à minha filha. Então esse território está debaixo dos meus olhos, do meu controle. Mas é claro que esse cristão, irmãos, é um cristão praticante, é um cristão que anda com Deus, é um cristão que ora, é um cristão que leva sua comunhão com Deus a sério. Irmãos, é impressionante, tem cristão que se aposenta o cristianismo. Irmão, você não está indo à igreja. Eu estou dando um tempo. Está dando um tempo? Está de férias? Você já pensou se os anjos tirarem férias também e não protegerem? Por favor, pensa. E se os anjos de Deus tirarem férias? Sim, porque se atribui biblicamente na prática de vida, tá? O livramento de perigos por conta dos anjos. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito e eles te sustentarão para que não tropeces numa pedra. Ou seja, para que não haja um tropeço no teu caminho. Para que você não sofra uma queda. Não caia numa desgraça. O entendimento é esse. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Para quê? Para te guardar. Então
Então você já imagina, aí o cristão tira férias porque ele está cansado. Está cansado de cultos, está cansado de ler a Bíblia, está cansado de orar, está cansado de ser de ser ativo na vida de fé. Então ele está cansado. Aí ele vai dar um tempo. Você já pensou se Deus disser para os anjos, olha, dei um tempo também. Já que ele deu um tempo de nós, né? Já que, né? Então vamos dar um tempo também com ele. Irmão, misericórdia. Não dê um tempo nem para a sua fé, meu irmão. Não deixe a sua fé esfriar de jeito nenhum. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.